Uma grande tarefa estava diante de mim. Eu via seu tamanho gigantesco, e seu valor e sentido esquivavam-se de mim. Encontrei-me na escuridão e, tateando, segui minha trilha. Essa trilha levava para dentro e para baixo. Para se entender melhor o que são os livros negros, é preciso primeiro entender quem foi Carl Gustav Jung, o que ele estava passando na sua vida pessoal e o momento histórico pelo qual ele estava passando. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço que viveu de 1875 a 1961. Jung foi uma pessoa bastante ativa durante a sua vida e deixou um grande legado. A psicologia analítica foi um deles. Ele foi um grande estudioso de filosofia, religiões comparadas, mitologias, alquimia, entre outros temas. No Hospital Psiquiátrico Burgosli, da Universidade de Zurique, ainda no início da sua carreira como médico, Jung começou a desenvolver suas próprias pesquisas com o teste de associações de palavras. O trabalho que Sigmund Freud realizava na época chamou a atenção dele, principalmente no que se referia à teoria do inconsciente. Os dois trocaram cartas a partir de 1906 e chegaram a trabalhar juntos durante alguns anos, mas quanto mais Jung desenvolvia suas próprias ideias, mais se afastava do pensamento de Freud, o que acabou levando a uma ruptura brusca entre os dois, quando Jung, contrariando Freud, publica seu trabalho Símbolos da Transformação da Libido em 1912, o que gerou um grande mal-estar entre os dois, pois neste trabalho Jung nega a natureza sexual da libido e enfatiza outra forma de olhar para o psiquismo, não mais focando nas causas, mas em seus efeitos. Freud entende a publicação de Símbolos da Transformação como uma afronta pessoal e começa a criticar fortemente os trabalhos e as ideias de Jung, incentivando seus colegas a fazer o mesmo. Nessa época, Jung também passava por uma crise em seus relacionamentos pessoais, o que aumenta ainda mais a pressão sobre ele. Com a rejeição de Freud, Jung passa a ficar cada vez mais isolado e imerso em suas ideias, seus pensamentos e suas visões. Começa um período de incerteza interior e de desorientação, segundo suas próprias palavras. Jung se sentia flutuando, pois ainda não encontrara sua própria posição. Ele começa a ter uma série de sonhos e de visões que o perturbaram profundamente. No outono de 1913, enquanto viajava sozinho, Jung tem uma visão que se repetiu posteriormente. Ele viu uma onda colossal que cobria vários países europeus, montanhas se elevavam para proteger a Suíça. Ele via vários destroços e a morte de diversas pessoas. O mar se transformou em uma torrente de sangue. Esse era o cenário em que Jung se encontrava na época que começou a fazer as suas anotações, que nós chamamos hoje de livros negros. Trouxe aqui duas citações do livro Memórias, Sonhos e Reflexões. No dia 1º de agosto estourou a Guerra Mundial. Minha tarefa pareceu-me então claramente definida. Devia tentar compreender o que se passava e em que medida minha própria experiência estava ligada à da coletividade. Nesse sentido, era preciso refletir, em primeiro lugar, sobre mim mesmo. Comecei anotando as fantasias que me haviam ocorrido durante o período em que me entregara à brincadeira de construção. Esse trabalho passou então para o primeiro plano. Uma onda incessante de fantasias se desencadeou com essa atividade. Fiz todo o possível para não perder a orientação e para descobrir um caminho. Eu estava mergulhado, sem qualquer ajuda, num mundo totalmente estranho, onde tudo me parecia difícil e incompreensível. Vivia numa tensão extrema e muitas vezes tinha a impressão de que blocos gigantescos desabavam sobre mim. Os trovões sucediam-se ininterruptamente. Resistir a tudo isso foi uma questão de força brutal. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu mostro em detalhes os aspectos físicos dos livros negros da edição publicada pela Vozes aqui no Brasil. E ali a gente pode ver que a primeira parte do livro é o facsímile, ou seja, a cópia fiel
dos cadernos de anotações do Jung, onde a gente pode ver como ele manifestou, expressou no papel toda essa tensão e essa pressão que a gente viu até agora. Neste livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma autobiografia do Jung, a gente pode ver num capítulo denominado Confronto com o Inconsciente, nas palavras do próprio Jung, o quanto foi tenso viver esse momento, o quanto foi importante e significante essas situações, esses contextos na vida dele. E daí, dessa tensão, né, que surgiu, e de todos esses fatores combinados, o Jung começa a escrever então suas experiências nos cadernos de capa preta, os livros negros, e ali a gente pode ver um diálogo que começa a se formar de uma maneira bastante intensa e bastante profunda com o inconsciente do Jung, né? Figuras surgem e começam a dialogar com ele. Dentre eles, a gente tem a figura de Elias, de Salomé, que é cega, a serpente, o velho Filemon e muitos outros personagens que vão ali povoar o interior do Jung, né? O inconsciente, o mundo interior, rico e cheio de símbolos. E durante mais ou menos 10 anos o Jung vai ficar anotando essas experiências, interagindo com elas, e isso, depois de um tempo, vai dar origem ao que nós chamamos hoje de Liber Novus ou o Livro Vermelho. O Livro Vermelho é um compilado das experiências descritas nos livros negros, onde Jung edita de forma cuidadosa seu conteúdo de forma artística. Reescreve suas experiências em um livro grande de capa vermelha, usando um alemão antigo e na forma de pergaminhos medievais. Já nos livros negros, Jung escreve informalmente, colocando no papel suas experiências tal qual elas aconteceram. Há mais riqueza de detalhes, mais personagens com diálogos mais longos, mais registros de sonhos e informações pessoais. Segundo Sonu Chandasani, editor do livro, a principal diferença entre os dois livros é que os livros negros foram escritos para o uso pessoal de Jung e o livro vermelho é endereçado ao público e apresentado numa forma para ser lido por outras pessoas. Outra diferença é que o Liber Novus, o livro vermelho, foi dividido em capítulos, à semelhança do Assim Falava Zaratustra de Nietzsche, que Jung estudou detalhadamente em 1914. Jung também acrescentou explicações sobre o significado de cada episódio no final deles, o que amplia bastante seus conteúdos. Eu vou trazer agora algumas citações que a gente pode ver nos livros negros. Minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei, estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo. Após muitos anos de longa peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei e absorvi em mim? Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisa saber, uma coisa eu aprendi, que a gente deve viver a vida. E a vida? A vida continue a seguir seu decurso do nascimento à morte e da morte ao nascimento, do sentido à loucura e da loucura ao sentido, ininterruptamente como o trajeto do sol. Tudo siga esse trajeto. Jung. Ouve, tu dizes coisas das quais, no fundo, já tenho consciência. Alcança profundezas maiores que eu não consigo ver. Alma. Ah, para quais profundezas tu me envias, tão longe da doce luz do dia, que amo tanto através de ti. Sempre quero ter-te no sol. Isso é o que mais me alegra. Por que para as escuridões do além? Como vocês podem ver
pelo material apresentado até agora, essas experiências que Jung teve foram muito intensas, foram diálogos profundos com a sua alma, com o que ele chamou de espírito das profundezas, em contraste com o espírito da época. Jung era um homem extremamente culto e, como eu disse anteriormente, estudava filosofia, religiões comparadas, mitologias, e é possível ver influência desses estudos na obra do Jung e também nos livros negros e posteriormente no livro vermelho. Podemos fazer uma comparação ou observar semelhanças com o trabalho de Dante Alighieri, por exemplo, quando escreve a Divina Comédia, também uma pessoa que estava vivendo um período de crise na sua vida. Podemos ver também uma influência do Fausto, de Goethe, e podemos ver uma influência de Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. Um outro livro que é complementar aos livros negros e ao livro vermelho, no que diz respeito aos rascunhos e às imagens trabalhadas por Jung durante este período, é o livro A Arte de C.G. Jung, também publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. Neste livro, encontramos muitos esboços presentes nos cadernos de anotações de Jung, assim como ilustrações finalizadas que não foram publicadas na versão final do livro vermelho. Além deste conteúdo, nós podemos encontrar esculturas, desenhos de outras épocas da vida de Jung e um histórico da sua trajetória no mundo da arte. Mesmo que o próprio Jung tenha dito que ele não era um artista no sentido geral do termo, podemos ver neste livro que, além de dominar diferentes técnicas artísticas, ele possuía também um apurado senso estético. Bom, é isso, pessoal. Esta foi a minha análise sobre os livros negros de Carl Gustav Jung. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.